Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje a gente vai dar início a uma nova série de vídeos. Estudaremos um pouco sobre o assunto probabilidade. As referências para tanto vai ser que o livro do Caselli-Berger, Inferência Estatística. Então, antes da gente adentrar no conceito de probabilidade propriamente dito, a gente precisa de alguns conceitos preliminares. Por exemplo, a gente precisa definir o que seria um espaço amostral. A gente pode definir o espaço amostral como sendo um conjunto de todos os resultados de um determinado experimento. A gente denota ele pela letra S. Suponha, por exemplo, que o nosso experimento consiste em lançar uma moeda, então eu vou ter como espaço amostral cara ou coroa, os dois resultados possíveis. Então, o nosso S aqui seria CA, CO, indicando cara e coroa. Suponha que o nosso experimento fosse, por exemplo, o resultado numa prova de vestibular. Então, nosso espaço amostral seriam todos os resultados possíveis, né, que você pode obter a partir da realização dessa prova. Já se o experimento fosse, por exemplo, observar um tempo de reação de algum estímulo, os resultados possíveis, né, seria qualquer número nos reais positivos. Então, poderia definir o nosso espaço amostral como sendo aqui os valores entre 0 até infinito. De forma geral, a gente pode classificar os espaços amostrais em dois tipos, de acordo com os elementos que eles contêm. Eles podem ser ditos contáveis ou não contáveis. A gente diz que o espaço amostral ele é contável se a gente consegue estabelecer uma correspondência 1 para 1 com o subconjunto de números inteiros. Caso a gente não consiga estabelecer essa correspondência, a gente vai dizer então que o espaço amostral é não contável. Outra definição importante que a gente tem que ter em mente é o conceito de evento. A gente vai chamar de evento qualquer conjunto de possíveis resultados de um experimento. Em outras palavras, qualquer subconjunto de S, incluindo o próprio S. Assim a gente vai dizer, por exemplo, que o evento A ocorre se o resultado desse experimento estiver contido dentro do conjunto A. Então perceba que as nossas definições de probabilidade, elas fazem uso direto da teoria dos conjuntos. Nós estamos tratando aqui de eventos como conjuntos, do espaço amostral como sendo um conjunto, etc. E dessa forma, por utilizar a teoria dos conjuntos, a gente pode recorrer aqui a algumas propriedades próprias dos conjuntos. Por exemplo, se A está contido em B, eu digo que X está em A e X está em B. Se A é igual a B, então quer dizer que A está contido em B e B está contido em A. Eu também posso estabelecer outras relações entre os conjuntos. Por exemplo, eu digo que a união de A e B, que ela vai ser descrita por A ou B, né, dessa denominação aqui, ela é X, tá o quê? X ou está em A, ou está em B, ou está em ambos. Eu tenho também a interseção de conjuntos. Eu digo que a interseção dos conjuntos A e B, que eu vou descrever por essa simbologia aqui, ela vai ser esse conjunto. Ela vai ser X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, o X tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Eu também tenho o conceito de complementação. O complemento de A, que eu vou escrever como A com um Czinho em cima, ou A complementar, ele é o conjunto de todos os elementos que não estão em A. Então, eu digo que o A complementar é X, tal que X não pertence a A. Então, vamos por um exemplo aqui. Suponha que o meu experimento seja selecionar uma carta aleatoriamente de um baralho e eu quero observar o naipe dessa carta. Então, eu tenho 4 naipes no baralho: copas, espadas, ouro e paus, representados aqui pelas letras C, E, O e P. Então, nosso espaço amostral vai ser C, E, O e P. Esse é o nosso S. Então, eventos quaisquer podem ser descritos como abaixo. O evento A seria sair ou copas ou espadas. E o evento B seria sair espadas, ouro ou paus. Então, a partir desses eventos, eu consigo estabelecer, por exemplo, a união B, né? Seria, então, todos os elementos que ou estão em A, ou estão em B, ou estão em ambos. Então, seria, no caso, os 4 naipes: copas, espadas, ouro e paus. Já a interseção entre A e B, ela vai ser o que está em A e está em B. No caso, a única coisa que está nos dois aqui é o naipe de espadas. Por outro lado, o complementar de A, né, seria tudo que não está em A. Dentro do nosso espaço amostral, os únicos elementos que não estão em A seriam ouro e paus. Nós também podemos importar outras propriedades aqui das teorias dos conjuntos. Por exemplo, a propriedade da comutatividade. Isso me diz que A união B vai ser igual a B união A, e da mesma forma A inter B é igual a B inter A. A associatividade, se eu tiver A união B união C, vai ser a mesma coisa de A união B união C. E da mesma forma, A inter B inter C é igual a mesma coisa de A inter B inter C. Eu tenho a lei da distributividade. Se A inter B união C, isso que vai ser igual a A inter B união A inter C. Se eu tenho a união B inter C, é a mesma coisa de A união B inter A união C. E por fim, a lei de Morgan, a união B complementar vai ser igual ao complementar de A, interseção ao complementar de B. Já o complementar de A inter B vai ser a união do complementar de A com o complementar de B. Por fim, eu posso definir ainda se uma sequência de conjuntos A1, A2, etc., que sejam disjuntos 2A2, ou seja, a interseção entre quaisquer dois conjuntos desses é igual a vazio, igual a zero, e a união dessa sequência de conjuntos formam o espaço amostral, então eu digo que essa sequência ela é uma partição do espaço amostral. Agora podemos avançar com os fundamentos axiomáticos da teoria da probabilidade. Para cada evento A no espaço amostral S, nós vamos querer associar um número que vai estar entre 0 e 1, que nós vamos chamar de probabilidade A, e nós vamos denotar aqui por essa notação P de A. O P de A ele vai ser dado por uma função. Para poder definir essa função, a gente tem que definir primeiro o domínio dela. Apesar de parecer intuitivo que o domínio da função seria o próprio espaço amostral, a gente vai ver que na verdade é um pouquinho mais complicado. A gente precisa definir um conjunto que eu vou chamar de sigma álgebra. O sigma álgebra ele é uma família de todos os subconjuntos de S. Um nome alternativo para o sigma álgebra é o campo de Borel. Ele a gente vai denotar ele por essa letra aqui, B estilizado. O sigma álgebra ele tem que satisfazer 3 propriedades, basicamente. O conjunto vazio vai ter que pertencer ao sigma álgebra. Se A pertence ao sigma álgebra, então o complementar de A também vai ter que pertencer ao sigma álgebra, ou seja, ele é fechado sob a complementação. E se eu tiver uma sequência de eventos A1, A2 pertencentes ao sigma álgebra,
Então a união desses eventos também vai pertencer ao sigma álgebra, ou seja, ele é fechado sob uniões contáveis. Vejamos um exemplo aqui de sigma álgebra para ficar mais claro. Então suponha que eu tenho um conjunto S que ele tem n elementos. Então eu posso ter quantos subconjuntos possíveis de S? Nós vamos ter 2 elevado a n subconjuntos de S, ou seja, serão os elementos do nosso sigma álgebra. Se o espaço amostral for constituído pelos números 1, 2 e 3, então nosso sigma álgebra ele vai conter 2 elevado a 3, ou seja, 8 subconjuntos, ou seja, 8 elementos. E são esses daqui: 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 e o conjunto vazio. Então esses são os 8 elementos que formam o nosso sigma álgebra associado a um espaço amostral 1, 2, 3. Agora sim, se a gente levar em conta um espaço amostral S e um sigma álgebra associado B, a gente vai então poder definir uma função probabilidade, né? Ela vai ser uma função que vai ter domínio em B e ela vai ter que satisfazer essas 3 propriedades. Primeiro, a probabilidade de A vai ser maior ou igual a 0 para todo A dentro do sigma álgebra. A probabilidade do espaço amostral é igual a 1. E se eu tenho uma sequência de eventos A1, A2 que estão dentro do sigma álgebra e eles forem disjuntos 2 a 2, então a probabilidade da união desses eventos vai ser igual à soma das probabilidades deles. Nós podemos então calcular a probabilidade de um determinado evento somando os termos que compõem esse evento. Então, de maneira formal, a gente pode estabelecer o seguinte teorema: se eu tenho um espaço amostral dado por S1 até Sn, que seja um conjunto finito, eu tenho um sigma álgebra de subconjuntos de S, e aí a gente vai definir então P1 até Pn como sendo números não negativos que somam 1. Então, para qualquer evento A contido no nosso sigma álgebra, a gente pode definir então a probabilidade A como sendo a soma de cada Pi, em que I é tal que o Si pertence a A. Em outras palavras, a probabilidade de A vai ser a soma das probabilidades das ocorrências que estão em A. De maneira geral, a gente pode estabelecer ainda um outro axioma, que seria o axioma da aditividade finita. Se A pertence ao sigma álgebra e B também pertence ao sigma álgebra, e os dois são disjuntos, então eu vou ter que a probabilidade da união de A e B vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Isso vai ficar claro quando a gente vai demonstrar as propriedades mais adiante. A partir dos axiomas de probabilidade, a gente pode então derivar algumas propriedades da função probabilidade. Isso vai ser útil para a gente realizar alguns cálculos mais complicados mais adiante. Por exemplo, se P é uma função probabilidade e há um evento qualquer dentro do sigma álgebra, então eu vou ter que a probabilidade do conjunto vazio vai ser igual a 0, a probabilidade de A vai ter que ser menor ou igual a 1, e a probabilidade de A complementar vai ser igual a 1 menos a probabilidade de A. Vamos esboçar aqui rapidamente as provas, então. A gente pode começar aqui pelo item C. Imagina, então, eu tenho dois conjuntos, A e A complementar, e que eles formam a participação do espaço amostral, né? Já que a união de A com A complementar é igual a S. Dessa forma, eu tenho, então, que a probabilidade da união de A com A complementar vai ter que ser igual à probabilidade de S, que é igual a 1. Então, como dito, como A e A complementar são disjuntos, eu tenho que a probabilidade de A união A complementar é igual à soma da probabilidade de A com a probabilidade de A complementar. Então, se eu combinar essas duas equações, eu vou ter exatamente o resultado do item C. A probabilidade de A complementar é igual a 1 menos a probabilidade de A. Daí, para poder chegar no item B, ou seja, que a probabilidade de A tem que ser menor ou igual a 1, basta ver que a probabilidade de A complementar ela tem que ser maior ou igual a 0. Portanto, a probabilidade de A vai ter que ser limitada em 1. Por fim, para ver o item, basta ver que S, né, pode ser escrito como S união vazio. E que S e vazio, eles são disjuntos. Então, eu vou ter o seguinte, que 1 vai ser igual à probabilidade de S, que é o espaço amostral, que vai ser igual à probabilidade de S união vazio. Como eles são disjuntos, isso aqui vai ser a probabilidade de S mais a probabilidade de vazio. Isso só vai ser possível se a probabilidade de vazio for igual a 0. Então, a gente prova o teorema. Então, a gente tem outro teorema. Se P é a função probabilidade, A e B são quaisquer conjuntos no sigma álgebra, então a gente vai ter que a probabilidade da interseção de B com A complementar vai ser igual à probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B. Já a probabilidade de A união B vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B. Por fim, se A está contido em B, então a probabilidade de A vai ter que ser menor ou igual à probabilidade de B. Vamos verificar rapidamente aqui a prova. Para provar o item A, a gente tem que notar que B ele vai ser igual a B inter A união B inter A complementar. Ou seja, é o pedaço de B que está em A mais o pedaço de B que está fora de A. Então, note que a união desses dois pedaços vai dar exatamente B. Por definição, né, como eu tenho A e A complementar aqui, então esses dois conjuntos eles são disjuntos. Então, eu vou ter que a probabilidade de B vai ser igual à soma dessas probabilidades aqui. Probabilidade de B inter A mais a probabilidade de B inter A complementar. Então, se eu deixar a probabilidade de B inter A complementar de um lado, eu vou ter que ela vai ser igual a B menos a probabilidade de B inter A, que é exatamente o item A do teorema. Para poder visualizar o item B, então tem que notar que a união B vai ser igual a A união B inter A complementar. Lembra, a união B é tudo que está em A ou está em B. Então, aqui é tudo que está em A ou que está em B fora de A. Mais uma vez, como eu tenho A e A complementar aqui, esses conjuntos necessariamente são disjuntos, então eu posso aplicar o mesmo artifício. A probabilidade de A união B vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B inter A complementar. Só que a gente já viu que a probabilidade de B inter A complementar ela é igual à probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B, então eu chego à conclusão de que a probabilidade de A união B vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B. Por fim, para verificar o item C, a gente tem que ver que se A está contido em B, então a interseção entre A e B vai ser igual a A, então a gente pode utilizar a desigualdade verificada no item A, né, que a gente sabe que a probabilidade de B inter A complementar é igual à probabilidade de B menos a probabilidade de A, mas essa probabilidade aqui ela é maior ou igual a 0, então eu tenho que a probabilidade de B menos a probabilidade de A tem que ser maior ou igual a 0, portanto a probabilidade de B tem que ser maior ou igual à probabilidade de A. Por fim, se P é uma função probabilidade, então eu posso dizer que a probabilidade de A vai ser igual ao somatório, com I variando de 1 até infinito, a probabilidade da interseção de A com CI, em que CI é uma partição do espaço amostral.
E posso dizer ainda que a probabilidade da união com i variando de 1 até infinito de AI vai ter que ser menor ou igual ao somatório com i variando de 1 até infinito da probabilidade de AI para quaisquer conjuntos A1, A2, etc. Essa desigualdade é chamada desigualdade de bolo. Então vamos esboçar aqui a prova. Então se C1, C2, etc. eles formam uma partição, a gente sabe que eles são disjuntos, 2A2, e que a união de todos eles vai formar exatamente o nosso espaço amostral S. Então a gente pode escrever o A como sendo A inter S, ou seja, tudo que está em A e S, como A está contido em S, então vai ser o próprio A, então essa igualdade é válida. Então eu posso escrever S pela definição de partição como sendo a união dos CIs, né, com I variando de 1 até infinito. Então eu só faço passar o A para dentro da união, e eu vou ficar então com a união de variando de 1 até infinito, A inter CI. Por fim, basta aplicar a probabilidade, que eu vou concluir que a probabilidade de A vai ser então a probabilidade da união com I variando de 1 até infinito, da interseção de A com cada um dos CIs dessa partição. Como os CIs são disjuntos, então eu tenho que a probabilidade da união vai ser igual à soma das probabilidades. De modo que eu posso finalmente escrever a probabilidade da união com I variando de 1 até infinito, da interseção de A com CI, vai ser então a soma das probabilidades individuais com I variando de 1 até infinito, de A inter CI. A prova da desigualdade de Bolo é um pouquinho mais complicada, eu vou deixar aí para vocês como exercício. Só uma última observação é que note essa igualdade que ela vai ser igual, se o conjunto aqui em questão foi exatamente uma partição do espaço amostral, porque lembra que eu vou ter que essa probabilidade dessa união, se os AIs forem disjuntos, vai ser exatamente igual à soma das probabilidades de cada um desses AIs. E é isso, essa é a primeira parte do nosso estudo de probabilidades, e a gente pode dar sequência nos próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima.